Os rins. A água é um elemento essencial para a vida na Terra. Sem ela, a vida não pode existir. Todas as criaturas existentes são formadas por uma ou mais células e todas elas precisam de um ambiente em que o fluido que as cerca contém uma determinada proporção de água e outras substâncias, como sais minerais. Nessa solução salina chamada de intersticial, ou fluido celular, as células conseguem o alimento de que precisam para o seu crescimento e também eliminam os produtos nocivos que suas atividades produzem. Um certo equilíbrio tem de ser mantido todo o tempo nesse líquido, que continuamente leva o alimento à célula, bem como retira os seus dejetos. Temos de ter um sistema eficiente de filtragem para remover todas as substâncias nocivas produzidas pela atividade celular, mantendo uma concentração balanceada nesse líquido. A água representa uma proporção de aproximadamente 65% no peso do nosso corpo. Podemos aguentar quase um mês sem nos alimentar, mas não podemos ficar mais do que uma semana sem beber água. 2/3 da água estão contidos no interior das células, e o resto está dividido entre o nosso sangue e o fluido que circunda as próprias células. Nosso corpo obtém água e alimento do meio que nos circunda por meio do que comemos e bebemos. E elimina a água e outras substâncias por vários meios. Meios de eliminação. Um dos meios de eliminarmos água do nosso organismo é através da pele, pelo suor. A quantidade que podemos eliminar depende não somente da atividade física que estamos exercendo, mas também da temperatura e umidade externas naquele determinado momento. Por exemplo, alguém que esteja sentado lendo um livro com uma temperatura externa de 20 graus centígrados perderá menos de 85 mililitros de suor por hora. Uma outra pessoa que esteja praticando um exercício físico pesado vai perder algo em torno de 2 litros de suor por hora. Apesar de eliminarmos água, sais minerais e outras substâncias pelo suor, o principal objetivo do suor é controlar a temperatura do corpo e não para manter um equilíbrio interno de nossos fluidos. Um segundo meio para eliminarmos água é através dos nossos pulmões, onde a água é expelida em forma de vapor, junto com um dos nossos produtos nocivos, o dióxido de carbono. Perdemos mais água quando respiramos em clima seco do que em clima úmido. A água e a comida de que nossos corpos necessitam são absorvidas principalmente pelas paredes do intestino e estômago durante a digestão. Às vezes, esse mecanismo de transformação não funciona direito e podemos perder grandes quantidades de água, como numa diarreia ou doença. Por fim, a maneira mais importante de perdermos água é com a urina produzida por nossos rins. Na urina, os rins expelem as substâncias nocivas produzidas pelas células. Além disto, eles concorrem para controlar o nível de certos elementos de que necessitamos, como água, sais minerais e outras substâncias. Quando as criaturas vivas decompõem as proteínas, produzem também as substâncias nocivas nitrogenadas, que são venenosas para nós. Por essa razão, temos de eliminá-las do nosso organismo. Peixes, por exemplo, eliminam essas substâncias na forma de amônia, diretamente na água à sua volta, onde elas são rapidamente diluídas. Pássaros e répteis expelem esses compostos na forma de ácido úrico de fraca concentração e, como sabemos,
podem corroer os mármores das estátuas ou pinturas de carros. Os mamíferos, por outro lado, expelem esses produtos na forma de ureia contida na urina. O trabalho dos rins. A filtragem das impurezas de nosso sangue, mantendo a sua salinidade e ao mesmo tempo controlando o equilíbrio de outras substâncias vitais aos nossos órgãos, é a principal atividade exercida por nossos rins. É impressionante que esses pequenos órgãos, que pesam menos de 150 gramas cada, possam limpar todo o nosso corpo. Ambos os rins estão localizados no corpo humano atrás do abdômen e são conectados por artérias, veias e tubos que conduzem nossa urina à bexiga. A estrutura interna de um rim é bastante complexa e permite que ele faça seu trabalho com grande eficiência. Os rins são formados por pequenas unidades funcionais chamadas néfrons, que são um conjunto esférico de capilares envoltos em pequenas veias e artérias, chamados glomérulos, que ficam dentro de uma espécie de saco, denominado de cápsula de Bowman, encontrado no córtex do rim, na extremidade de um longo tubo em forma de U, por onde corre a urina. Cada rim contém aproximadamente 1 milhão de néfrons. Esses são tão bem dispostos no espaço disponível que, se pudéssemos encostar um do lado do outro, eles formariam uma linha equivalente ao comprimento de 5.000 automóveis. O trabalho do néfron é filtrar o sangue que chega pelos capilares que estão dentro da cápsula de Bowman. Aí, praticamente todos os elementos são absorvidos, exceto os grandes glóbulos vermelhos e o plasma, que ficam contidos na corrente sanguínea. Aqui vemos um glomérulo através de um microscópio eletrônico. O líquido filtrado flui pelo tubo em forma de U, chamado de néfron. As paredes desse tubo contêm células especiais que reabsorvem essas substâncias necessárias ao corpo, como a glicose, e as devolve à corrente sanguínea em um processo impressionantemente preciso. Algumas substâncias, tais como a água e sais minerais, são reabsorvidos, mas somente nas quantidades necessárias para manter o equilíbrio interno do corpo. Entre essas substâncias que a ureia precisa eliminar, existe um composto produzido pelo fígado, resultante do consumo de proteína. Outros, como remédios, são reabsorvidos somente em parte. Ao retornar para a corrente sanguínea, o líquido restante se converte em urina. Quando a urina deixa as usinas de purificação, que são os rins, ela contém somente produtos que não têm mais utilidade para o corpo. Os rins humanos filtram cerca de 180 litros de sangue por dia, a maior parte dos quais é reabsorvida. Somente cerca de 1,5 litro é passado como urina. A urina deixa os rins por 2 tubos finos chamados de uréteres, sendo depositada em um reservatório que se chama bexiga, localizada no fundo do púbis, até que seja expelida do corpo pela uretra. Perdas e ganhos de água existem no corpo a cada instante. Entretanto, o nível de concentração dos fluidos do corpo humano fica constante graças aos rins, que realizam esse trabalho. Em parte automaticamente e em parte controlado por hormônios produzidos pelo cérebro. A natureza não teria tido o trabalho de criar 2 superfiltros se isso não fosse de vital importância para nós. Equilíbrio da água. Normalmente, nossos rins funcionam com uma eficiência excepcional
na sua difícil tarefa de supervisionar o equilíbrio dos fluidos internos de nosso corpo. Algumas vezes, entretanto, ocorre algum erro ao eliminarmos nossa urina. Frequentemente, sais minerais formam pedras que obstruem os uréteres, impedindo o fluxo da urina para a bexiga, causando uma enorme dor. Esse problema já é bastante antigo, uma vez que pedras como essas foram encontradas nas múmias do Egito. Antigamente, as pessoas eram operadas para retirar esses cálculos, mas técnicas modernas de hoje em dia, como o uso de ultrassons e lasers, são frequentemente usados para pulverizar as pedrinhas e restabelecer o fluxo normal da urina. O mau funcionamento dos rins, entretanto, é um problema muito mais sério. Quando eles param de funcionar, nosso corpo não pode mais eliminar os seus produtos nocivos. Consequentemente, se essa situação não for corrigida, o corpo vai se autoenvenenando devagar até que a morte ocorre. Nos casos de parada dos rins, um aparelho denominado rim artificial é usado na hemodiálise. Esta máquina filtra nosso sangue artificialmente fora do corpo, imitando o trabalho dos rins. Para que isto seja feito, o paciente deve ter o seu sangue filtrado 2 ou 3 vezes por semana, através de uma membrana similar àqueles capilares dos néfrons. Isto retém os elementos necessários e descarta os outros. Para esses pacientes, só existe uma saída para se livrarem da hemodiálise: o transplante de rim. Hoje em dia, os rins são os órgãos com o maior número de transplantes bem-sucedidos. Novos remédios contra a rejeição aumentaram em muito a possibilidade de sobrevivência desses pacientes. Os rins são nossos controladores do equilíbrio de fluidos internos e o nosso sistema de ultrafiltragem. Graças a eles, conseguimos nos adaptar e viver fora d'água, de onde vieram nossos ancestrais milhões de anos atrás. Acesso ao sumário. Todas as células e seres vivos precisam viver em um ambiente aquoso, salgado e balanceado. Nossos rins são 2 órgãos pequenos marrom-avermelhados que se encontram na parte traseira de nosso abdômen, onde são conectados ao corpo por meio de artérias e veias. Dutos, denominados uréteres, ligam os rins à bexiga por onde passa a urina. Os rins possuem uma estrutura tremendamente complicada, mas muito prática. A unidade funcional é chamada de néfron e é composta de uma cápsula contendo bolinhas de capilares, chamadas de glomérulos, e um tubo em forma de U chamado de tubo renal. Os néfrons filtram o sangue que chega aos glomérulos capilares, primeiramente na cápsula e depois no tubo renal. À primeira vista, o líquido filtrado se parece com o plasma do sangue, mas depois outras substâncias de que nosso organismo necessita são reabsorvidas e mantidas, enquanto outras, como a tóxica ureia, são eliminadas completamente. À medida que o líquido passa pelo tubo, sua composição é continuamente modificada até que seja convertida em urina. Os rins eliminam a urina por tubinhos delgados chamados de uréteres, que vão depositando gota por gota a urina na bexiga. Cálculos renais formam-se com relativa frequência e provocam a cólica renal, que é uma dor muito forte. Se os nossos rins deixam de funcionar permanentemente, temos de fazer a hemodiálise para limpar e purificar o sangue, até que um doador seja localizado e seu rim transplantado para o paciente.